motivação e necessidade. Existe um risco cada vez maior, principalmente entre os jovens, de se expor a determinados perigos, né? Motivados principalmente por aplausos, joinhas no YouTube, em outras mídias, né? Mas sem um real propósito, sem necessidade alguma. Na última semana, um garoto em São Vicente, salvo engano, no litoral paulista, aí, perdeu a vida, né, durante um chamado desafio da asfixia, na qual os jovens ficam aí, interrompem o fluxo de oxigênio, né, principalmente para a cabeça, e quando a cabeça, né, o cérebro sofre com essa falta de oxigênio, existe um desmaio ali, e ao recobrar a consciência, eles ficam totalmente desnorteados, né, simulando aí efeitos de algumas drogas sintéticas, não é isso? Então esse garoto veio a perder a vida, né, motivado aí pelos seus colegas, pelos seus pares, né, que iriam aplaudir aí a ação dele, a atitude dele, mas na ação dele não havia propósito algum, não havia necessidade alguma, né? E eu comecei a refletir sobre isso. Toda vez que eu tenho algum tempo, eu procuro ver os vídeos ali que estão em alta no YouTube. Eu percebo algumas coisas com muita frequência. É muito óbvio que a massa da população que assiste, né, vídeos no YouTube ainda é formada por crianças, por jovens, adolescentes, né, e jovens adultos. A faixa etária superior aos 30 anos no YouTube, eu arrisco dizer que é muito pequena, né, daqueles que realmente têm 30 anos. Então você vê ali muitos vídeos de jogos virtuais, jogos de videogame, vê muitos vídeos, né, de crianças mesmo encenando alguma coisa, e tem um outro rapaz lá também que me chama muita atenção, não vejo os vídeos dele, mas é um tal de Everson Zóio, um mineiro que, através da solicitação dos seus fãs, né, ele realiza determinados desafios. Ele gosta de se chamar de hardcore, né, ou seja, é aquele cara que não tem medo de absolutamente nada, né? Então aí, motivado pelo desejo de seus fãs de o verem em determinadas situações, ele realiza aí certos desafios. E a semana passada ele fez um desafio que é o seguinte, era tacar fogo no corpo dele e imediatamente depois se jogar num rio. Eu não vi este vídeo, eu sei que ele foi tirado do ar, pois contrariou aí as políticas do YouTube, por isso foi tirado do ar, e ele ficou muito revoltado com isso, disse que assim não dá, assim não é possível você manter um canal funcional, né, se o YouTube te impede de ser hardcore, siga nas palavras dele. E isso me deixa preocupado. Eu tenho 2 filhos, são ainda bebês, são crianças, e eu entendo que o jovem, ele pela falta de maturidade, ele acaba não conseguindo mensurar aí nem os perigos que as coisas por si só já propiciam à nossa vida, à nossa saúde, à nossa integridade física e moral, e não conseguem mensurar também o risco ao se exporem a esses perigos, né? Então isso me preocupa muito. Existe aí uma história, eu vou contar aqui, eu sei que alguns dos meus tios eventualmente assistem os meus vídeos, então uma vez numa roda aí de família, eles contaram a seguinte história, que um desafio muito bacana de quando eles eram crianças, isso lá nos anos 70, né? Eles ficavam de pé numa ponte, né, sobre um muro. Se eu estiver errado na história, me corrijam, por favor, hein, tios. Eles ficavam de pé ali sobre a ponte, né, no trilho do trem, e quando o trem vinha, o desafio era que o que ganharia era o último que saísse de cima dos trilhos, né, pulando da ponte ali para algum lugar, enfim. Ou seja, um perigo enorme,
né? Um trem em movimento representa um perigo enorme. E o risco, que é se expor diretamente a esse perigo, ficando ali em cima dos trilhos, ainda mais numa ponte, sobre uma ponte. Então, são crianças, são jovens, não conseguem dimensionar, ter a dimensão, né, do potencial perigo, risco de morte que determinadas ações elas representam. E, infelizmente, alguns morrem, alguns perdem a vida, outros ficam com boas histórias para contar. Mas o que me deixa, novamente eu digo, o que me deixa intrigado é justamente a motivação e a necessidade. Absolutamente, quando os meus tios eram jovens, nos anos 70, não havia necessidade nenhuma de fazer aquilo que eles faziam. Mas a motivação era pessoal, creio eu. De novo, se eu estiver enganado, tios, vocês me corrijam. Mas eu creio que a motivação era pessoal. E era para aquele pequeno grupo de 4, 5 crianças que ali estavam. Né? Aquele que seria o mais corajoso de 5 crianças. Poxa, quem não quer ser a criança mais corajosa, a criança mais, né, mais valente? Então essa era a motivação. Necessidade, obviamente, não havia nenhuma. Qual é verdadeiramente o grande perigo hoje em dia? É que não são mais 5 crianças. Hoje, se você posta um vídeo no YouTube fazendo alguma coisa realmente impressionante, não entrando no mérito disso ser bom ou ser ruim, impressionante. Você consegue aí 150 mil visualizações, 200 mil, 500 mil visualizações. Por mais que você não tenha absolutamente talento nenhum, por mais que não exista propósito ou necessidade por trás daquilo que você está fazendo, né, em poucos anos, né, essas coisas todas serão levadas pelo vento, mas você vai ali ganhar esta fama instantânea. Mesmo sem fazer nada, mesmo não precisando de uma equipe de produção, um canal de televisão para veicular o seu feito. Se você for corajoso o suficiente para fazer algo impressionante, ou fizer e colocar isso na internet, você corre aí um outro risco, que é ser, né, uma celebridade instantânea, ter os seus 15 minutos de fama. Então o que muda, eu acho que dos anos 70 para hoje, é que a motivação aumentou muito. A motivação para fazer besteira. Isso é muito perigoso. Então, a todos os pais, muita atenção. Muita atenção. E eu não falo só de crianças, né, de 4 aí, de 3 a 12 anos, nem de adolescentes, né, até os 18 anos, mas também dos jovens adultos, dos 18 aos 25 anos. Muita atenção ao tipo de mensagem que o seu filho quer passar para os seus próximos, para os seus pares, para os seus colegas. Esteja muito atento àquilo que eles estão fazendo, porque o perigo é enorme e eles estão se expondo a este perigo, né? Então é isso aí, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, independente de quando você for ver este vídeo. Tchau, tchau.